A gente volta já com a opinião dos técnicos, né? A gente começa com o Guto. O nosso grupo sabe o que é e se superou. Se entregou de tal maneira que se superou dentro de campo. Apenas a gente não fez uma pressão tão alta como a gente fez nas outras partidas. Baixamos um pouquinho a pressão, conseguimos controlar os lados do campo, que eles têm muito forte. E quando vinham para dentro, a gente conseguia encaixotar e roubar a bola e situações de jogo a partir disso. Quando a gente tinha condições de jogar, a gente encorpava dentro do campo de ataque e foi assim que a gente criou algumas situações no primeiro tempo, né? E acredito que também no segundo tempo boas chances aí com a equipe mais desgastada, né? Com situações de transição rápida. Eu acho que as principais chances de gol do jogo foram do Ceará. Vamos ouvir o Ceni? Bora. Fala aí, Rogério. Nós tivemos a oportunidade clara de gol, primeiro que o Ceará. Né? Se nós tivéssemos feito aquele gol, sem dúvida eles teriam que sair mais para o jogo e dariam mais espaço. Né? Um time que joga bem compacto, bem fechado, priorizando se defender e em segundo plano, logicamente, as bolas longas pro Kleber, né? e pro Charles disputarem na frente. E a gente tem que construir. Um gramado bem seco, não molharam o gramado como devia ter sido molhado. A bola também não rende, né? Não rola, a bola enrola um pouquinho mais, diminui um pouco a velocidade do jogo. Felizmente nós controlamos o jogo, mais de 600 passes, mas não conseguimos. Quando não sai na frente, contra eles é mais difícil. Não é uma leitura de jogo errada, a do Rogério Ceni, certo? Você, não acho. Um adversário que não cede muitas chances, você tem que não acho que ele tenha feito né? uma leitura errada do jogo, mas ele ressalta alguns pontos que são muito convenientes. Se tivéssemos aberto o placar, amigo, nem sempre você vai entra em campo. Não, nem sempre você vai abrir o placar. Você só consegue jogar quando você abre o placar se o Fortaleza tivesse feito 1-0. E se o Ceará empatasse imediatamente? Ceará e Bahia, final da Copa do Nordeste, aconteceu isso. O Bahia fez um gol, o Ceará empata do jogo, lance subsequente. Eu acho que a maior questão aí é que você falar isso não é mentira. O Ceará é um time que se defende. O estranho do Ceará foi ter tomado 9 gols nos primeiros jogos do campeonato. Ele chega a 3 partidas seguidas sem sofrer gols e mais do que isso. Com poucas defesas do Fernando Praz nesses 3 jogos, se você parar para pensar. Ontem, por exemplo, ele não trabalhou, ele não fez nenhuma defesa. Ou seja, o sistema defensivo de fato funcionou, porque para mim o sistema defensivo funciona quando o goleiro ele é pouco acionado. Às vezes a gente escuta, o sistema defensivo foi perfeito, o goleiro fez 15 defesas no jogo. Ele não foi, ele foi vazado, o goleiro que fez um grande jogo. Agora, ele não pode se segurar só nisso, ele tem que pensar como é que eu tive 70% de posse de bola, troquei 612 passes e nenhuma troca de passe, nenhuma jogada de velocidade, nenhum drible a mais, eu consegui abrir espaço suficiente para finalizar de fato o goleiro adversário. Focar no lance perdido ou focar na arbitragem, como muita gente faz em outros momentos, é fechar os olhos para os defesas da sua equipe e outra, cara. Futebol não se joga só de uma forma. Eu vi muita gente, o Ceará jogou se defendendo. Você joga de acordo com o que o teu elenco te oferece e como ele melhor se ajusta. O Ceará encontrou uma forma de jogar desse jeito e tem dado certo para ele. Repito, o estranho para mim era o Ceará ter tomado 9 gols nos primeiros jogos da Série A. É claro, ele vai tomar gol em algum momento. O campeonato é longo, existem erros defensivos. Você não joga sozinho, você encontra adversários que vão encontrar soluções para furar esse bloqueio. Eu acho que esse é o grande desafio do Fortaleza quando enfrenta o Ceará ou times que dobram a marcação, principalmente nos pontas. Não adianta ficar só, eles marcaram bem e fizeram o gol. Repito, futebol não se joga só de uma forma, você tem adversários do outro lado também que vão procurar. O Fortaleza é um time conjunto com o Grêmio, com um trabalho mais longevo de um treinador, ou seja, todo mundo que vai enfrentar o Fortaleza tem um dossiê desse tamanho sobre tudo que como o Fortaleza joga. E aí você tem que procurar alternativas. Ele achou em alguns momentos, mudar o posicionamento do Romarinho, tal. Contra o Ceará não anda funcionando. Então ficar só lamentando o lance do David é fechar os olhos que você passou um segundo tempo inteiro no campo do adversário, e aí você vai olhar os lances reais de gol, foram 2 do Ceará. 2 do Ceará, exatamente. Na verdade até 3, porque depois do lance do Samuel Xavier tem a cabeçada do Fernando Sobral no rebote, que poderia ter sido também mais perigosa. Bom, eu vou até mudar aqui a sequência, porque agora a gente vai fazer uma análise do gol, para o Caio comentar, inclusive. Porque na verdade o Paulão reclama de falta, é mais para você também jogar pro Trovão. Então, beleza. Então, vamos fazer o seguinte, vamos na sequência e tal. Lances do Vina, que é o cara que fez a diferença mesmo, né? Você ganha o jogo, a gente vê, né? É interessante que como o Ceará joga, Sobral, Leandro Carvalho de um lado. E principalmente
No momento em que o Sobral é um jogador que joga mais embaixo e o Leandro ontem foi um jogador muito assistente do Bruno Pacheco, é necessário que esse meia central se apresente para o jogo. O lance do gol é emblemático. O Kleber vem buscar jogo, se enrosca com o Paulão e ele vai para a área como se fosse um centroavante, pisa na área, como gostam de falar os treinadores, e marca o gol. E aí, nos outros lances, a gente vê aqueles momentos, né? Ele é o homem das bolas paradas e é sempre um lance venenoso. Essa jogada, para mim, é espetacular. A visão que ele tem da subida do Samuel do outro lado, porque o Ceará subindo com 3, 4 jogadores, Fortaleza na recomposição. E vamos ver, cobrança de escanteio, para variar sempre. Uma hora essa bola vai entrar em olímpica, viu? E o último lance, né? Que eu acho mais legal dessa jogada, é que ela volta pro Vini, e eu, comentando a partida para a Jogadeira Bandidos, imaginava que ele ia acionar o Samuel. Só que na mesma hora o Bruno Melo fecha o corredor, aí ele vai pro jogo, dá um drible no Paulão desconcertante, e o Felipe Alves faz uma defesaça, uma defesa de goleiro de futebol de salão, porque ela é rasante, baixinha, dificílima de fazer. Do jogador que, por exemplo, para mim, no geral, o Charles foi o grande nome do jogo. Mas o homem que decidiu, o homem que tira o coelho da cartola a favor do Ceará nessa partida foi o Vina, de novo, né? Reforço. Não à toa, depois que o Vina voltou a ser titular, o Ceará não perdeu. O Ceará ganhou os 4 jogos. Não perdeu. Aliás, não é que não tenha perdido, ganhou os 4 jogos. Ele ganhou os 4 jogos. Bom, galera, é o seguinte, faço até o convite para você também ir lá no nosso Futebolês, futebolês.com.br, tem uma reportagem muito legal, escrita pelo Eduardo Truvão, fantástica mesmo, o texto do Truvão, sobre Vina, sobre esse cara que faz a diferença no Ceará, eficiente, um jogador que também joga bonito, plasticamente é muito legal ver o Vina em campo e tem dado muito resultado, participou de 17 gols do Ceará na temporada, ele marcou 9 e deu 8 assistências. É impressionante, os números do Vina são excelentes. Amadurecimento também enquanto jogador, enquanto atleta. A gente vai agora ouvir o zagueiro Paulão, porque saiu de campo reclamando de uma possível falta. Falta aí. Dentro de grandes jogos assim, a gente precisa ter e assumir responsabilidades. Como o lance do gol, todo mundo viu. A prova está aqui, que foi falta, foi cotovelada do Kleber, mas a arbitragem não marcou. E outros grandes lances aí, a gente acaba entendendo que também foram falta de jogo e a arbitragem acaba não marcando. Então... Bom, sinceramente, eu não vi cotovelada do Fred. Pra mim, se enroscaram no disputa de bola. É porque, você sabe qual é o problema disso aí? A gente está acostumado no Brasil com a arbitragem que picota o jogo e marca todo tipo de falta. Todo contato mais áspero. Existe um encontro, são 2 caras de 1,90 m ali se enroscando. Pra mim não foi falta, não. E o problema, por exemplo, é o Gabriel Dias correr pra linha de fundo e não tentar acompanhar o Vina, por exemplo. É muito mais preocupante do que isso. Vamos a gols. Aí a gente tá vendo de novo o lance lá, né? Ó. Ali foi um choque ali. Nada, não... Pode até ter tocado, mas de forma não, que tocou, mas não... Sem intenção nenhuma. Sem intenção nenhuma. Lá ali, o choque sobre Kleber e Paulão. E é bom lembrar que todo gol é protocolo, é revisado pelo VAR, tá? É o gol do Ceará, o gol que deu a vitória do Vozão no Clássico Rei de ontem.